Estamos aqui no CONAFACE, o maior congresso online gratuito de harmonização orofacial. Eu vou apresentar para vocês um tema muito relevante, atual, que é a combinação de tratamentos para rejuvenescimento. Vou falar um pouco a respeito dos fios faciais e alguns injetáveis que nós podemos fazer a associação com esse objetivo de tratar a pele, de buscar o rejuvenescimento. Eu sou Cláudia Antacli Trombelli, sou farmacêutica esteta, CEO do Instituto Antacli Trombelli em São Paulo. É um instituto de treinamento e atendimento aos pacientes na harmonização facial. Sou speaker da ITRED, docente titular em fios absorvíveis e minimamente invasivos pela Faculdade Beco em São Paulo, ministrante e coordenadora científica de treinamentos VIPs no Instituto Antacli Trombelli. E também eu sou ministrante do Global Face Training Cadáver Fresh Frozen no Centro de Treinamento em Anatomia em São Paulo. Aqui alguns canais que vocês podem me encontrar e os conteúdos que eu sempre estou atualizando os meus alunos e também os meus pacientes, né? Então, eu tenho 3 redes, que é o @doutora Cláudia Trombelli, @cursos doutora Cláudia Trombelli e @instituto Antacli Trombelli. Então, vamos começar a falar acerca desse tema tão importante, tão relevante, principalmente hoje para o profissional injetor, que é a combinação de tratamentos para o rejuvenescimento. Nós sabemos que para trazer toda essa estruturação, embelezamento que tantas pessoas buscam hoje, nós precisamos muitas vezes associar tratamentos. Mas, mesmo com eles isolados, nós temos resultados bem expressivos e importantes. Hoje, especificamente, eu vou falar para vocês a respeito da importância dos fios faciais, alguns exemplos para vocês, e o que nós podemos fazer, quais os protocolos que nós podemos associar os fios injetáveis para você ter uma melhor performance de resultados. Bom, primeira coisa, a gente tem que falar um pouco, né, associar um pouco a estética, a arte. Então, aqui eu trouxe essa figura bem importante para que a gente possa fazer as nossas análises em relação à beleza de hoje, né? Nós trazemos lá de trás da história e hoje ainda é muito atual, posso dizer dessa forma, né? As pessoas realmente buscam esse rosto mais multifacetado, né? Essas maçãs mais projetadas. Aqui nós estamos falando, né, da deusa da beleza, a Nefertiti, que em tantos protocolos nós ouvimos falar, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica com a técnica Nefertiti, justamente, né, porque a própria figura nos coloca aqui diante de um rosto belo, sem exageros, mas com uma projeção na região das maçãs do rosto, né, popularmente conhecidas como maçãs do rosto, região malar para nós mais técnicos injetores, e nós temos aqui todo um contorno também de face bem definido, mas sem exageros, né, com ângulo de mandíbula um pouco projetado, menor do que a região malar, que é bem característico da face feminina, tipicamente feminina, um nariz nem muito largo, nem muito fino, nem muito arrebitado, e um lábio, gente, não tão fino, mas também não tão carnudo. Então, nós ainda temos hoje esse conceito de beleza, ele é muito atual. É claro que há exceções, né? Nós sabemos que tem vários tipos de pessoas que querem projetar mais, aparecer mais, lábios mais grossos, mais carnudos, mas nós sabemos que, trazendo um pouco da estética e da arte, hoje, os injetores, eles têm esse olhar para a face mais multifacetada, as projeções, mas sem exageros. E aqui, né, a cabeça não acabada da deusa, né? E aí um pouquinho diferente dessa foto, mas eu achei essa foto bem interessante e traduz muito o nosso olhar em relação à beleza hoje e o que nós tentamos chegar como ideal numa face, tanto uma face feminina quanto uma face masculina. Claro que a face masculina, ela tem características um pouco diferentes da face feminina, né, como, por exemplo, uma projeção de ângulo, né, uma projeção maior,
distância, desculpa, bizigomática, né, na face feminina é um pouquinho diferente da distância bigonial da face masculina. Então, passando um pouco e trazendo novamente a arte para vocês, e a estética, né, aqui acho muito interessante, né, esse quadro de Pablo Picasso, que ele traz a mulher diante do espelho, né, então ele diz para nós muita coisa aqui. Aqui é a forma como muitas mulheres são, e aqui é a forma como elas se veem. Então, nós temos, de certa forma, sempre alguma queixa, né? As mulheres, elas sempre têm, não só as mulheres, mas os homens também estão vindo muito fortemente para a estética, para a clínica, para tratar, mas a mulher, ela tem um pouco mais essa questão da distorção da imagem. E não é diferente nos dias de hoje, né? Nós sempre vemos aquela paciente que ela vai realmente falar, nossa, não tá bom, e ver ali além, né, do que existe. Na verdade, nós temos que saber, nós profissionais injetores, diferenciar as etnias, porque você não vai modificar a etnia daquele paciente, você tem que embelezar aquele paciente, sem querer, de repente, afinar o nariz, que pode ser um elemento importante, até mesmo destoante, mas que faz toda a diferença naquela face. Aqui eu trouxe para vocês essa foto, né, porque a Angelina Jolie é um ícone da beleza, acredito que muitos já viram aí em congressos e cursos, mas ela traz para nós justamente essa visão do feminino e do masculino, né? Nós conseguimos ver elementos masculinos, nós conseguimos ver elementos femininos nessa face, ela tem realmente um ângulo mais projetado, ela tem uma largura importante bigonial, ela tem realmente uma projeção malar bem expressiva, né, e principalmente essa nuance, né, de etnias também, né, que traz para nós essa etnia mais europeia com africana, então existe uma mistura nessa face. Claro que a Angelina, se você pegar ela mais jovem, vocês verão que ela tinha até o nariz um pouco mais largo. Depois, logicamente, deve ter feito algum procedimento aqui. E ela traz para nós, então, quais são os elementos marcantes, expressivos da beleza da Angelina Jolie. Os olhos, eu diria para vocês, e os lábios que são mais carnudos, né? Então, hoje, né, as mulheres, elas, claro, se eu colocar uma foto da Angelina Jolie, ela vai falar, nossa, uma mulher bela, uma mulher bonita. Porém, nem todas querem um lábio carnudo. Então, nós tivemos uma mudança conforme os anos foram passando em relação a essas projeções exageradas. Claro que aqui nós temos uma face bela, bem equilibrada, né? Provavelmente o nariz dela mais largo combinava ainda mais com os olhos e com os lábios mais carnudos. E, logicamente, com o tempo passando, o processo de envelhecimento a cada dia aumentando, possivelmente ela terá que estar fazendo algum procedimento para manter aquilo que já foi muito belo, muito bonito, justamente porque ela tem um lábio carnudo. Com o tempo, esse lábio ele vai afinando, ele vai diminuindo, ele vai desidratando. Nós temos uma tendência a diminuir o lábio. O nosso orbicular da boca, esse músculo, ele é um J, né? Ele é projetado. Então, conforme o tempo vai passando, ele vai aplanando, ele vai realmente afinando. Por isso, em alguns momentos, nós temos que fazer algum tipo de procedimento para que traga um pouco dessa juventude de volta. Falando um pouquinho de estética e mídia, né? O que nós vivemos hoje? Hoje, nós temos as pessoas muito conectadas, né? Em redes sociais. As pessoas hoje, elas podem pegar um celular e fazer uma foto sem precisar de grandes produções. Hoje nós temos os filtros, e tudo isso acaba mascarando um pouco aquilo que você acha um defeito em você. Então, hoje as pessoas têm essa facilidade, essa autonomia de estar na mídia. E estando na mídia, existem influências, né, aí, e que fazem com que as pessoas busquem cada vez mais
a melhora da face, né? Busquem cada vez mais os procedimentos estéticos. Esses influenciadores podem trazer para essas pessoas aí toda essa questão, né, da harmonização facial ou desarmonização facial, que é um tema também que tem sido falado nos últimos tempos. Então, às vezes você vai fazer um procedimento e pode, né, o injetor realmente não entender o que você gostaria e descaracterizar. Então, o que nós temos que pensar? Hoje, né, nós temos aqui uma geração, a geração Z, né, que é uma geração ali da década de 90, 2000, que essa geração, ela está muito conectada, né? Ela realmente, ela busca aquilo que a mídia está colocando para ela. Então, é importante o profissional injetor, quando ele for trabalhar nessa área, ele começar a ter essa visão. Qual é o público? Quem é a pessoa que eu quero atingir? Com quem que eu quero falar? Com quem que eu quero comunicar? Dificilmente essa geração, você, profissional injetor, vai vender, por exemplo, né, um protocolo de fios faciais, porque é uma geração que ela é jovem, ela não está em busca de reposicionamento de tecido, né? Diferente se você for falar com a geração X ou a geração Y, que já é uma geração que está aceitando essas mudanças, né, que gosta da tecnologia, mas é uma geração, vamos colocar ali, que é da faixa dos 40 anos para cima, que ela não quer, ela não está pautada na mídia. Ela não quer aquele lábio carnudo, ela não quer aquela face exagerada, justamente para que as pessoas não estranhem. Então, é extremamente importante que o injetor ele saiba com quem ele está falando, porque aí você vai trazer o seu público, né? Se você falar de fios, muito provavelmente você vai trazer muito mais a geração X e Y do que a geração Z. Agora, se você falar em preenchedores, principalmente preenchedores labiais, projeção de lábio, lábios maiores, talvez você consiga trazer a geração Z, esse público, para esse tipo de protocolo. Então, é importante que você consiga definir isso. Qual os protocolos que eu tenho e para quem que eu quero, e com quem que eu quero conversar, com quem que eu vou falar. Bom, hoje, dentro dos estudos que nós temos em relação à harmonização facial, o que eu posso colocar para vocês dentro da minha experiência, né? Que a gente tem que pensar sempre na estruturação. Se você tiver com esse paciente, que ele é acima de 40, 45 anos, muito provavelmente ele é um paciente que ele precisa de estruturação. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não existe todo o processo de envelhecimento, e com o processo de envelhecimento, como vocês já sabem, nós começamos a ter perdas importantes, né? Nós começamos realmente a ter uma remodelação óssea, um deslocamento das fatty pads, que são as gorduras profundas. Nós começamos a perceber os sulcos, né, na face do paciente, e as pessoas, então, estão buscando algo para melhorar, né? Você tem que ser um profissional injetor que conheça as diferentes reologias de produtos. Quando eu falo reologias, eu falo principalmente de ácido hialurônico. Então, nós temos tantas marcas no mercado, né? E aí é importante que você entenda qual reologia eu vou usar. Alto G-prime, baixo G-prime, né? O que significa isso, gente? É a viscosidade do produto. Porque se você quer estruturar uma face, muito provavelmente você vai precisar de ter um produto mais viscoso, mais duro, digamos assim, porque você vai precisar colocar esse produto na camada mais profunda da face. Por exemplo, lá no periósteo, né, onde a gente chama de técnica supraperiosteal, certo? Para que você consiga levantar todo esse tecido que está sobre o osso. Nós temos que ter o conhecimento de quais técnicas combinar. É importante que você, profissional, saiba disso. O que eu vou combinar para aquela face, para aquele paciente? O que eu tenho no mercado? Será que aquele paciente ele tem indicação para todas as técnicas? Nem sempre, né? Nem sempre. Existem pacientes que realmente a gente não pode fazer fios, por exemplo, pelo menos não naquele momento. Então, existe a hora para tudo também, né? Não é porque o mercado traz para nós que todo mundo terá que usar.
A miomodulação também é um conceito importante que o Dr. Maurício de Maio traz para nós, né, num artigo dele de Miomodulation, que ele fala a respeito disso. Cuidado com a quantidade de produto, a quantidade de ácido hialurônico sobre o tecido, né? Você pode ter 2 pacientes que você faça a mesma técnica, mas porém pode produzir resultados diferentes, inclusive até um certo estranhamento, justamente porque você sempre, o profissional injetor, ele tem que ter essa visão global. A gente não faz uma análise do paciente com ele parado, né? Essas análises têm que ser feitas também com o paciente em movimento. Às vezes você vai ter um paciente que você, em repouso, você está vendo ali um aplanamento da região malar dele, e quando ele, aí você coloca o ácido, coloca produto, enche de produto. E quando o paciente sorri, causa um certo espanto ali, né? Você fala, nossa, tem alguma coisa estranha nessa pessoa, tá? Então, o Maurício fala um pouco sobre, um pouco dessa física muscular nesse artigo. Os fillers, né, gente? Os fillers, então, eles podem ser muito benéficos, que são os preenchedores, ou não, né? Eles podem realmente potencializar ou não os efeitos musculares, tá? E aí nós temos que tomar o cuidado para não ficar artificial, né? As pessoas não caírem na artificialidade, que é o que justamente o nosso paciente real, aquele que nos procura, não quer, tá? Esse paciente que eu falei desde o início para vocês aqui da nossa aula, é aquele paciente que ele quer melhorar, mas ele não quer ficar artificial, ele quer melhorar com naturalidade. Então, o que eu posso dizer para vocês que hoje é o que mais nós estudamos aí em congressos, fora do Brasil, inclusive, né? Que trazem para nós sempre esse conceito de naturalidade. Então, o que acontece com o processo, né? O que nós vamos tendo aí com o processo de envelhecimento? Alterações da pele, alterações dos compartimentos de gordura superficial e profunda, alterações ósseas, alterações ligamentares, ou seja, nós temos ligamentos verdadeiros e falsos, né? Ligamentos que vêm do osso e vêm da face. E esses ligamentos também envelhecem, né? Nós temos um ganho de volume nasogeniano submentual e mandibular, é muito comum você ter pacientes que terá um ganho de volume no sulco nasogeniano, né, o famoso bigode chinês, né, a grande queixa das pacientes, eu diria para vocês que está em primeiro lugar o sulco nasogeniano, e essa gordura mandibular, que é o nosso famoso jawline, né, aquela gordura que nós chamamos vulgarmente de bulldog. Então, já fica com aquela pele caidinha, aquela gordurinha caída ali no cantinho. E submentual, né? As pessoas reclamam também muito da papada. Ah, eu quero melhorar minha papada. Às vezes até confunde, né? Ali ela tem uma papada, mas não tem gordura, na verdade é uma flacidez. Então, nós ganhamos realmente, pesa, né? Nós ganhamos, então, um certo volume nessas regiões, porque o nosso suco fica bem marcado. E nós começamos a ter uma perda de volume em outras regiões, na região frontal, por exemplo, na região temporal e na região zigomática. Por isso que nós vamos buscar ali protocolos que vão melhorar, por exemplo, a nossa, principalmente, né, as nossas maçãs. Eu diria que aqui esse olhar de perda de volume frontal temporal é muito por parte do injetor, né? O paciente, muito raramente, ele terá esse tipo de queixa. Muito difícil um paciente chegar para mim e dizer, olha, eu estou perdendo a minha região frontal, ou minha têmpora está afundando. Ou então, olha, eu preciso colocar um pouquinho de maçã. Não, normalmente o paciente, ele chega para nós e diz assim, ó, o meu bigode chinês está me incomodando. A minha gordurinha, ele não vai falar gordura mandibular, né, nem jawline, ele vai dizer para você, olha, esse bulldoguinho. Ou então ela vai fazer aquela carinha, né, vai colocar as mãos no rosto e puxar, e levantar, como se fosse fazer um lift, né, o paciente, ele vem com essa queixa. E vocês vão ver, vão presenciar tudo isso no dia a dia de vocês da estética e da harmonização facial. Então, o que nós podemos fazer de falar de embelezamento e estruturação? Justamente isso que eu acabei de colocar para vocês, né? Trazer para o paciente esse reposicionamento tecidual,
essa estruturação, nós temos protocolos para isso, né? Por exemplo, os fios faciais que vêm com tudo aí, principalmente eu vou falar para vocês aqui, especificamente, na verdade, dos fios de PDO, óleo de oxanona, que são fios absorvíveis pelo corpo. Nós temos que pensar no embelezamento. O que é o embelezamento? Qual é a diferença, né, entre embelezamento e estruturação? Você tem aquela paciente mais jovem, na casa dos 30 e poucos anos, nessa faixa etária, que ela não precisa de tanta estruturação, ela não tem nenhuma perda ainda importante óssea. Então, você pode abrir mão de técnicas que você faria, por exemplo, supraperiosteal, numa paciente que apenas quer embelezar. Ela provavelmente, como ela é mais jovem, ela vem com uma queixa assim, olha, eu quero já começar a fazer prevenção. Eu quero levantar um pouco as maçãs, eu quero projetar mais, eu gosto que o blush apareça, né? Então, essa paciente, ela vem com essa queixa para nós, né? Ela pode dizer também assim, olha, acho que meu lábio está afinando, ele está começando a diminuir, eu acho que eu quero um pouquinho mais de lábio, né? Meu ângulo de mandíbula, o contorno da minha face. Então, essa paciente mais jovem, não necessariamente que ela precise de todas as técnicas, não necessariamente que ela precise dos fios nesse momento, né? É importante que o profissional injetor, então, saiba interpretar uma face. O que eu tenho que fazer nessa face? Será que eu tenho que volumizar? Apenas volumizar? Apenas projetar? Dar um brilho, né? Ou eu tenho que estruturar? Há pacientes em que nós temos que fazer os dois, tanto estruturação, quando eu falo em estruturação, é lá embaixo, na camada mais profunda, lá no periósteo, injetar produto, seja ele um ácido hialurônico, seja ele um bioestimulador, tá? E quando eu falo em embelezamento, você também pode trabalhar com os mesmos produtos, só que nós mudamos o plano de aplicação. Para você dar um volume, você não precisa necessariamente estar lá embaixo no osso, você pode estar no subcutâneo, na camada intermediária da pele. O injetor precisa ter essa destreza, né, gente? Importante disso. Nós sabemos que o volume da nossa face, todo esse tecido, ele compreende aproximadamente 500 ml. Então, quando nós pensamos no tratamento global, né, aquele tratamento Cold's supraperiosteal, maravilhoso, brilhante, nós temos que pensar em quantidade de produto. Então, às vezes os profissionais falam, nossa, aquele profissional usou 10 seringas de preenchedor, nossa, mas usou 20 seringas de preenchedor, e a gente acha muito, mas se você for ver a quantidade que você tem de volume de face, isso é importante ter esse conhecimento, né? Nós vamos entender que não é muito. Agora, você precisa fazer tudo na mesma sessão? Claro que não, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o menos é mais. E principalmente porque você pode não atender financeiramente o seu paciente, né? Ele não está com condições de pagar um tratamento super completo com 20 seringas. Segundo, porque você tem maior risco, né? Então, quando você associa protocolos, o resultado ele é sempre mais interessante e não pesa tanto também para o paciente, tá? E nós podemos fazer, então, não só o tratamento de estruturação no osso, mas também um tratamento no subcutâneo, né? Nem sempre toda abordagem que será realizada, ela necessariamente tem que ser em estruturação e tem que ser óssea. Ela pode ser, sim, no tecido subcutâneo, como, por exemplo, ácido hialurônico, bioestimuladores e fios de sustentação. Quais os protocolos que nós temos hoje? Nós temos a toxina botulínica, fios faciais, bioestimuladores e preenchedores. Então, eu trouxe para vocês aqui no começo da aula a associação, né, principalmente de fios e dos injetáveis, né, que seriam toxina botulínica, bioestimuladores e preenchedores. Então, eu vou fazer um resumo para vocês, porque, claro, cada um desses protocolos eles têm uma particularidade, tem uma profundidade, tem várias técnicas que nós podemos aqui colocar, e eu vou falar de algumas no qual eu faço, no qual eu aplico para vocês. Aqui eu trouxe esse artigo, né, Midface, do Sebastian Cotofana, muito interessante, acredito que vocês já tenham visto, e muito atual para nós, né, justamente porque aqui ele traz as camadas da face, tá?
e com muita propriedade, tendo esse cuidado de dividir essas camadas para nós, para ficar mais fácil, porque se você pegar a peça anatômica fresca, você vê esse bloco de gordura, né? E o doutor Sebastião Cotofana foi lá e fez entender todas as fat pads e tudo que vai acontecendo conforme o tempo vai passando. É importante que você, profissional injetor, tenha esse conhecimento para que você possa trazer isso para a sua clínica, né? Trazer isso para o seu dia a dia. E Cotofana fala para a gente disso aqui, né? Um outro artigo dele bem interessante que fala dos compartimentos, tá? Aquele anterior, e esse aqui, ele fala dessa linha, a gente chama de linha ligamentar, né? A gente fala linha ligamentar de Cotofana, que ele traz para a gente todos os ligamentos, esses principalmente aqui, temporal, o ligamento orbital, o zigomático e o mandibular. Então, ele diz assim, olha, você vai traçar uma linha, né, imaginária ali, juntando esses ligamentos da face, e ele diz para a gente o seguinte, tudo que você fizer dessa linha para trás, você vai ter um efeito lift no paciente, promoverá um efeito lift no paciente. E tudo que nós fizermos desta linha para o meio da face do paciente, nós teremos um efeito de volume, certo? Pensando em Cotofana, que eu fui desenvolvendo esses protocolos, né? Então, vamos lembrar dessa figura aqui. É importante que vocês leiam esse artigo, para que vocês possam entender daqui para frente tudo que eu vou fazer, né? Me pautando nesse estudo científico. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente entrar propriamente nos fios, né? A toxina botulínica, que eu falo sempre para os meus alunos que é a mágica dos 15 dias, né? Eu digo que é um protocolo de entrada, né, para outros tratamentos, então, através da toxina botulínica, o paciente, ele volta dali 15 dias, e ele volta já muito feliz com o resultado, né, ele fala, poxa, gostei, principalmente aquele paciente, gente, que nunca fez nada, né, aquele paciente que realmente ele tem medo dos procedimentos, é a primeira vez que ele está indo na sua clínica, então eu sempre gosto de fazer a toxina como primeira escolha em protocolo. O que eu posso dizer para vocês? Que, claro, né, existem protocolos prévios à toxina botulínica, eu monto todo um projeto, uma programação para o meu paciente, mas um resumo para vocês seria isso, quando você inicia com a toxina botulínica, ele volta dali 15 dias, ele volta melhor, sem sombra de dúvida, se você tiver uma mão boa, ser um bom injetor, entender o que o seu paciente quer, se ele quer que arqueie a sobrancelha, não quer, às vezes o que é arqueamento para ele não é para você, né? Então, é bom a gente explicar isso para o paciente através de fotos mesmo, né? Pega uma foto de alguém que você fez, um arqueamento de sobrancelha e mostra, porque ele nem sempre ele sabe o que é isso, ele tem uma visão antiga da toxina botulínica, quando ela começou, que deve ter mais de 20 anos, e as pessoas ficavam realmente estranhas, né, quando faziam toxina. Hoje não, hoje nós sabemos que é bem possível que ela fique muito bem feita se você entender de fato o que o seu paciente precisa, tá? Então, é um protocolo de entrada para outros tratamentos, ela promove a paralisação dos músculos da face e você pode fazer prevenção e tratamento. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a toxina bem feita, né, full face, você ajuda, você melhora no final a performance do seu resultado. Se você vai colocar fios no seu paciente, é interessante que você faça, por exemplo, o platisma, é interessante que você faça o músculo depressor do ângulo da boca, justamente porque o seu paciente tiver linha de marionete, tiver já o jawline, né, aquela gordurinha pendurada, o famoso bulldog, é interessante que você faça um full face nesse paciente com a toxina botulínica, você tem um ganho, porque você tem um relaxamento, né, na verdade, dos músculos da face, tá? A toxina, ela pode ser feita prevenção. O que é prevenção? Aquela paciente mais jovem, ela quer apenas prevenir, então você vai colocar alguns pontos ali, para que você faça uma toxina mais leve, mais preventiva, não tem necessidade de exagerar, né? Hoje a gente tem um outro conceito em relação à toxina.
E o paciente mais velho, ele pode fazer um tratamento. O que significa isso? Que já foi comprovado mesmo através de estudos e até casos clínicos meu, né, lá da clínica mesmo do meu instituto, de pacientes que fazem numa rotina de tratamento da toxina e o que nós percebemos? Que mesmo que você não tenha mais o efeito da toxina, porque ela começa a perder o seu efeito dali 45 dias, né? O paciente, ele vai ter uma durabilidade de 3, 4 meses, no máximo, com essa toxina, e mesmo quando não tem mais, melhora essa pele, né? Existem até artigos hoje que falam um pouco sobre o estímulo de colágeno, a ação da toxina botulínica sobre o colágeno da pele. E aqui, alguns músculos da face no qual a toxina ela é empregada, né? Então, quando eu falo para vocês do platisma, olha, a gente pode fazer o platisma na região cervical e sobe aqui para a região mandibular, né? E existem alguns pontos que nós chamamos de nefertite, inclusive, para que a gente possa levantar, porque o platisma é um músculo depressor da face. E ele, se ele é um músculo depressor, a hora que você relaxa ele relaxa e ele relaxa subindo, né? Então, nos ajuda muito nessa questão do contorno facial, entre outras aplicações já mais comuns, frontal, área dos olhos e outras. Bom, vamos falar um pouco de fios de polidioxanona, né? 1956 foram os primeiros registros do médico, Butter e White, e após a década de 70, que começaram a eclodir novos fios sintéticos, né? Ele faz um lift tecidual e síntese de colágeno com crescente tecnologia. O PDO é usado na medicina há mais de 30 anos, na ginecologia, cardiologia, plástica e traumatologia. Então, o fio, antigamente, né, nós temos, a gente conhecia como os fios de ouro, ou fios russos, né? Eram fios inabsorvíveis, outro material, tá? Hoje nós temos esses fios novos, que vem da polidioxanona, que é um fio de sutura. É um fio usado em cirurgia. Sabe aquela sutura interna que você não precisa tirar o fio, né? E aí veio um médico ali, um coreano, em 1995, e ele fez uns testes ali, começou a perceber, na verdade, que a sutura dele ficava muito bonito em volta, a pele do paciente. E ele apresentou para o mundo, então, essa nova tecnologia, né, Thread Era, né, que na verdade é o quê? Olha, a gente vai colocar esses fios dentro de uma cânula ou uma agulha e vamos colocar na face ou no corpo dos pacientes, porque o resultado é muito bom, ele faz estímulo de colágeno. Então, em 2011, ele apresentou para o mundo e em 2017 chegou ao Brasil. E quando a gente fala em fios, gente, ainda é um protocolo relativamente novo, principalmente os fios de polidioxanona. Claro que nós temos outros fios no mercado, como o Silhouette, o fio russo ainda é utilizado, nós temos o fio block, né, e temos outras tecnologias em fios, mas eu acho que para o profissional injetor que está começando e que realmente quer trabalhar com fios pelo resultado que ele tem, é super válido e realmente cada vez mais nós temos fios novos vindo para o Brasil, porque tem que ter Anvisa, né? Fios novos vindo para o Brasil e os resultados são excelentes, gente, em relação, principalmente a longo prazo. Vou mostrar alguns casos depois para vocês aqui, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Alguns fios para vocês verem aqui, tá? O fio liso, tá? O fio parafuso, e nós temos basicamente o fio espiculado, né? Nós temos algumas variações de fios aqui, tá? De tamanhos, né? Mas o que vocês têm que se atentar? Nós temos 3 tipos básicos no mercado. Depois, lógico, tem os fios de quinta geração, que já chegaram no Brasil também, que são excelentes. Mas nós temos basicamente 3. O fio liso, o fio parafuso, que ele é todo enroladinho na agulha ou na cânula, e o fio espiculado, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o fio. Na verdade, ele vem também dentro de uma cânula ou de uma agulha com espículas, tá? Nós temos variações desse fio hoje, os fios moldados, o sculpt, entre outros fios, que cada um vai prometer um pouco mais do que? De tração, um pouco mais de durabilidade,
para que vocês possam entender melhor os fios que fazem bioestímulo, que vão promover um volume, melhorar a flacidez local, seriam os fios liso e parafuso. Eles não têm função de tração, de puxar a pele. O único que terá a função de puxar a pele são os fios espiculados, tudo bem? Que aí nós chamamos de fios de tração. Mas o que eles têm em comum, todos eles, é o quê? Eles são fios que vão fazer um bioestímulo de colágeno. Sem exceção, todos eles estarão produzindo colágeno em maior ou menor concentração. Quer dizer, vai depender da quantidade de fios que você colocar no local e a estratégia que o profissional injetor vai indicar para aquele paciente, tá? Aqui só uma foto um pouco maior para vocês verem, né? Bom, normalmente nós colocamos o fio no subcutâneo, tá? Através desses microcanais, ou seja, nós temos uma estimulação mecânica da agulha ou da cânula. Você pode fazer o fio, tanto ele inserido na agulha, quanto ele inserido nas cânulas. Qual a diferença? A agulha você promove uma injúria maior, né? Edema, hematomas. A cânula você evita grandes hematomas e edemas, tá? Mas, de qualquer forma, tanto um quanto o outro estará fazendo essa estimulação mecânica no local. Nós fazemos, então, essas colunas lineares de colágeno, dependendo da forma como você vai colocar no seu paciente, agulhados ou canulados. Os tamanhos do fio, a espessura, influencia muito também no tratamento, né? Você tem que saber avaliar a face do seu paciente, se é uma face mais fina, se é uma face mais espessa. Uma face mais fina, não preciso de um fio tão espesso. Uma face mais espessa, sim, né? Então, a escolha está aí, na análise que você fizer da face do seu paciente, o quanto que esse paciente tem de queda, o quanto que você precisaria subir. É uma face mais robusta? É uma face mais magra? Tudo isso tem que ser analisado, tá? Ele promove a neocolagênese, uma fibrose mole e fortalece aquele tecido ali no local. Vou mostrar aqui uma foto para vocês, uma figura, na verdade, de uma técnica com fios mais simples, né? Existem várias outras técnicas possíveis de fazer atração na face do seu paciente, mas essa é uma técnica clássica, é uma técnica que a maioria dos profissionais fazem, né? Você, então, vai determinar o seu ponto de entrada, onde você vai fazer o seu pertuito no paciente, né, no caso. Normalmente, nós fazemos nesta região do arco do zigomático, então dá uma distância de 1 centímetro da implantação capilar. Esse ponto de entrada, ele poderia ser na região temporal, um pouco mais aqui acima. Existe um pouco mais de dificuldade você passar a sua cânula, a sua agulha aqui, né? Porque você tem que passar fazer todo esse trajeto, e pode mudar no meio do caminho o plano. E aqui você tem uma passagem mais tranquila desse fio, tá? Na região do arco do zigomático. Lembrando que o ponto de entrada é aqui, né? E o plano que nós vamos colocar o fio de tração, o fio espiculado, é no subcutâneo. Uma vez colocado, feito esse pertuito e colocado o fio, o profissional injetor não pode voltar esse fio, né? Entrou no plano, você tem que seguir adiante, porque se você volta, errou o plano, tenta subir, tenta descer, dificilmente você vai conseguir com a cânula, né? Porque a cânula, ela é romba, ela não fura, né? Ela não rasga, ela vai como se fosse desviando, e aí dificilmente, se você errar o plano, você conseguirá sair. Por isso que é importante treinar bastante, principalmente com os fios lisos, para depois você partir para os fios espiculados, tá? Então, você pode fazer um pertuito de entrada. Esse pertuito de entrada, normalmente, a gente faz um ponto anestésico, né? E com uma agulha, nós fazemos essa entrada, esse pertuito de entrada, e colocamos os fios de sustentação. Dessa forma.
Aqui, nesse caso, eu coloquei 3 fios, tá? Mas poderiam ser feitos mais fios, tá? 5 fios, 6 fios. Depende realmente do paciente e a estratégia, ela muda um pouco. Aqui nós temos uma imagem de uma colocação de fios, pode ser parafusos ou lisos. Então, vamos voltar aqui. Nessa primeira imagem, eu coloquei um exemplo de fios de sustentação, fios de tração, tá? Um pertuto de entrada, você vai com o fio até o local que você quer melhorar, por exemplo, o sulco naso do paciente, nasogeniano ou nasolabial, né? Você sempre vai determinar os pontos em que precisa dar uma puxada, em que o paciente normalmente se queixa. Pode ser aqui no jawline, no budoguinho, no cantinho da boca e no sulco nasolabial, nasogeniano. Você nunca vai ultrapassar a linha do problema, digamos assim, né? Você vai parar antes, tá? E como eu falei anteriormente, dependendo do caso, os fios podem ficar mais juntos, porque a força é melhor, né? A tração é melhor, e você pode fazer outras estratégias de colocação, não apenas um pertuito, mas também um pertuito, por exemplo, na região aqui do ângulo da mandíbula, tá? Então, aqui é um exemplo de fios de tração, fios que nós chamamos de sustentação ou fio espiculado, porque na hora que você retirar a cânula aqui, ó, você coloca e tira, né? Aí vai ficar uma parte do fio para fora. Coloca novamente, tira, coloca e tira no mesmo pertuito, na mesma entrada, tá? Faz um movimento ascendente nessa face, depois você ativa esse fio, né? Você faz um movimento para baixo e para cima com ele e essa face sobe na hora. Você vê o resultado na hora, eu vou mostrar alguns casos. Antigamente fazia-se nó, mas hoje nós temos fios de bastante tecnologia, né? Fios cada vez melhores vindo para o Brasil. Nem sempre eu faço nó, tá? Porque o nó você tem que colocar ele para dentro. Se você não colocar esse nó para dentro, ele pode incomodar um pouco o paciente durante alguns meses e pode dar uma infecção se você deixar qualquer pontinha desse nó para fora, tá? Então é sempre importante cortar o que sobrou aqui do fio. Pode dar nó ou não, depende do fio que está em suas mãos. Nesse caso, eu coloquei aqui exemplos de fios de parafuso ou fios lisos, né? Que nós podemos fazer em outras áreas da face, né? Então, os fios de tração, principalmente, eles são para a gente melhorar e reposicionar a pele subindo esse tecido. Os fios lisos e parafusos que vêm em agulha ou cânula, eles podem ser usados, por exemplo, em área dos olhos, que é uma região mais fina, frontal. Podem ser feitos também hashtag aqui, cruzados entre si para cicatriz de acne. Podem ser feitos no pescoço, na região cervical. Podem ser feitos na região da linha de marionete. Então, nós podemos usar os fios em toda a face do paciente, gente. Podem ser usados também nas retites orais. Até se fala em fio para o nariz, para que a gente possa levantar um pouquinho esse nariz, tá? Eu, particularmente, não gosto muito desse protocolo de nariz. Bom, e os bioestimuladores, gente? Os bioestimuladores, então, eles começaram nos anos 90, tá? Também vem para o rejuvenescimento facial, toda essa visão, né, que a gente tem que ter, na verdade, global, né? Abordagem justamente para reduzir rugas e sulcos, né? É importante que você tenha esse conhecimento anatômico da face e toda aquela questão do processo de envelhecimento, tá? Que a gente já falou anteriormente no começo da aula. Ácido polilático, hidroxapatita de cálcio, ácido policaprolactona e fios faciais de PDO. Esses são os bioestimuladores que nós temos no mercado, muito conhecidos, né? O ácido polilático, ele tem o nome comercial, ele pode ser o Sculptra ou o Eleva. A hidroxapatita de cálcio, nós temos o Radies, mais conhecido. Temos também hoje uma associação da hidroxapatita com ácido hialurônico, que é um produto chamado Harmônica, né? O ácido policaprolactona, ele é o Elancê. Nós temos várias versões dele, inclusive, né, para 1 ano, 2, 3. E os fios faciais de PDO, que eu trouxe para vocês alguns modelos deles, né?
Os fios faciais de PDO, nós temos como eu falei anteriormente, né, os fios lisos, parafusos, e os fios espiculados com diversas versões aí e tecnologias. Bom, quando a gente fala em bioestimulador, as áreas que normalmente nós não aplicamos glabela, nariz, infrapalpebral, rugas periorais e mucosa labial, né? Em princípio, nós poderíamos aplicar em todas essas regiões, com muito cuidado na região frontal, pelo risco vascular, que todos nós sabemos que existe, principalmente nessa região. Não há áreas seguras, na verdade, da face, né, gente? Grandes anatomistas dizem isso para a gente. E aqui alguns casos, tá? Vou mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar os casos, eu gostaria de passar alguns vídeos, só para vocês terem ideia do que eu falei aqui para vocês agora. É o fio de sustentação, né? Fios de polidioxanona ou espiculado. Eu já havia passado o primeiro fio, abri o pertuto aqui na minha paciente, tem todo um campo estéreo aqui, luva estéreo. Eu procuro nem colocar a mão na cânula para a gente evitar realmente a infecção, né, gente? A pele do paciente foi previamente preparada para esse procedimento. E, então, eu estou colocando provavelmente o segundo fio aqui na paciente, né? Eu fiz a técnica com 3 fios. A quantidade de fios também vai depender muito do quanto que o seu paciente, ele pode pagar, né? Já era o terceiro fio. Ó, vou voltar só para vocês verem mais uma vez. Então, 3 vetores. É uma pele mais magrinha, né? Embora essa paciente seja fumante, né? É um grande problema para nós, mas ela gosta dessa naturalidade que o fio proporciona. Aqui eu tenho um caso de bioestimulador. Aqui, um caso de bioestimulador para vocês. Eu fiz já a marcação para a região pré-auricular, estou seguindo aquele conceito do professor Sebastião Cotofana, né? Que diz para nós que tudo que nós fizermos ligamentos da face tem aqui, ó. Então, a minha marca do professor colocar modo, né? Associada a esse protocolo supraperiostral, né? E aqui, como vocês podem ver, eu já entrei com a minha cânula, provavelmente uma cânula 22G, no qual eu tenho um produto aqui, que é uma hidroxapatita de cálcio. Ela está diluída para que tenha esse efeito de bioestímulo. E eu vou fazer, então, esses vetores, estou fazendo bem devagar, mesmo, para poder ser uma acomodação aplicando. Então, você consegue dar um certo. E no lugar desse produto, o nosso organismo vai produzir o colágeno endógeno, ou seja, vai fazer essa rede de colágeno necessária para a nossa face, para o processo de rejuvenescimento, né? Para retardar o envelhecimento. Mas é uma aplicação que é necessária fazer uma a cada 30 dias, 40 dias. Então, eu fiz toda a técnica aqui, depois, provavelmente, eu abri um pertuito aqui e eu faço para cá também, em direção ao ângulo de mandíbula, que nós mulheres vamos também perdendo ao longo do tempo, né? Então, é importante. E depois a técnica aqui, o supraperiósteo. E agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tá? Agora algumas fotos aqui dos procedimentos. Esse primeiro caso que eu tenho para vocês aqui é uma paciente que ela fez 3 meses de bioestimulador. Eu usei no primeiro mês o ácido L-polilático, Eleva. Tivemos já um resultado excelente de contorno de face, uma face que estava bem envelhecida, magra, né? Claro que ela tem um envelhecimento já mais avançado e precisa de outros protocolos, né? Não fizemos tantos, o foco mesmo era melhorar essa densidade dérmica, né? E nós fizemos uma sessão de peeling, tá? Peeling de retinóide. Fizemos 3 sessões de bioestimuladores, sendo a primeira ácido polilático e as outras 2 de hidroxapatita de cálcio, pelo custo mesmo do produto. A paciente não tinha condições de
fazer 3 meses do ácido polilático, que ele é mais caro em relação à hidroxiapatita de cálcio. E nós fizemos, então, um combinado, um projeto que ficasse mais enxuto, mas que ela não parasse, gente, porque ela teve um resultado muito expressivo. Esse resultado ela já teve no primeiro mês, tá? Para vocês terem uma ideia. E depois eu fui mantendo esse resultado. E no final eu fiz um ácido hialurônico nela, porque ela já tinha melhorado muito esse suco dela. Não tenho aqui todas as fotos, mas eu fui fazendo várias fotos ao longo do tempo. E esse suco dela já tinha melhorado muito com o bioestimulador, somente com o bioestimulador. Eu fiz como se fosse mesmo uma prévia, né? Eu comecei bioestimulando ela toda, e o suco também. Porque se eu pego essa paciente e faço de uma vez o ácido hialurônico, pode ser que eu não tivesse esse resultado, teria que colocar muitas seringas, tá? Nós fizemos em 2 etapas o ácido. Aqui já era a segunda etapa, eu fiz uma seringa só, ela falou, adorei, mas eu queria pôr um pouco mais, e numa segunda sessão, a gente fez a segunda seringa de ácido hialurônico. Então, é aquilo que eu falo para vocês, não precisa exagerar. O menos é mais, a paciente consegue pagar e ela vai ficando feliz porque ela vai vendo o resultado ao longo do tempo. Essa paciente é um caso de fios, não tinha também muito para muitos fios, e esse resultado foi 1 semana após a colocação de fios. Nós fizemos 2 fios de cada lado nessa paciente, ela reclamava dessa linha de marionete, né, e 1 semana depois, um pouquinho de hematoma, né, um pouquinho de edema, mas nada que impedisse essa paciente de trabalhar e fazer suas atividades. Fizemos a toxina nela também, por isso que eu falo, associar tratamentos, gente, protocolos, é importante, ó, tem um alongamento do mento dela também, justamente porque fizemos a toxina para relaxar um pouco essa região, pode perceber na primeira foto aqui a diferença, né, da primeira e da segunda foto. Aqui, o pré e pós-imediato, né, então a paciente estava assim, e pós o fio, ó, como eu falei para vocês, foram colocados apenas 2 fios na paciente, e a pele puxou bem, né, então assusta um pouquinho, né, esse pré e pós-imediato, o paciente também fica um pouco assustado, ele fala, eu vou ficar assim, mas ele gosta, né, no fundo ele gosta desse resultado, por isso que a adesão dos fios é cada vez maior, e por isso que o paciente, ele volta para repetir, grande parte dos pacientes voltam para repetir, nem sempre com a mesma quantidade de fios, né? Aquele que fez 10, ele pode fazer na próxima 6 ou 4, vai depender de cada caso, de cada face. Aqui também, uma outra face de pós-imediato, né? Para vocês verem como que fica, ó. E já avisar o paciente, né? Ele vai ficar um pouco estranho, porque há um repuxamento aqui, né? Há uma tração realizada, olha aqui o bigode, o sulco, o naso dela, como melhorou, né? E lógico que essa tração, ela vai diminuir, ela não perdura por muito tempo. Pelo menos, assim, em 1 semana você já percebe uma diminuição, porque a gente fala muito, se comunica e morde, e come, não tem como, né? Nós temos músculos aí, de toda essa cadeia, desse complexo aí estomatognático, que traz para a gente, então, a mastigação, né, a mordida, e, enfim, o sorriso, e você quer mostrar o procedimento, e vai diminuir essa atração, mas o colágeno, ele vai se manter, ele vai ser produzido, né? E eu explico isso bem para o meu paciente. Aqui nesse caso, gente, também foi um pós-imediato, né? Pré e pós, olha aqui, ela já tinha feito toxina nessa paciente, vocês vão ver depois a primeira foto dela. Ela estava com os cantos invertidos, né? Então, um lábio fininho, uma cicatriz desse lado. E nós fizemos, então, os fios pós-toxina botulínica, esse é o pós. Puxou bem também, tivemos um bom resultado no cantinho do lábio, nessa região do sulco também. Colocamos um pouco de maçã para essa paciente, já que nós precisamos de um pouco de projeção de malar, tudo melhorou, né? Se vocês olharem aqui bem especificamente para essa segunda foto, comparando com a primeira, tivemos uma grande melhora aí com a colocação dos fios. Fios espiculados, fios de tração. Aqui, esse caso, o mesmo caso dessa paciente, aqui ela estava estranha, depois de 2 meses, o antes dela e o depois já com ácido hialurônico, para ficar com o lábio um pouquinho mais certinho, né, não carnudo, né, porque ela precisaria de mais uma seringa, e esse foi o pós-imediato do ácido, mas olha, o rosto dela
criou um rosto diferente, né, gente? A cor da pele muda, a textura da pele, uma projeção de malar só com fios de sustentação. Eu não precisei fazer nenhum tipo de... Eu não fiz bioestimulador, sem ser os fios, e não fiz ácido hialurônico nela, tá? Na face dela foi feito só algumas sessões de skin booster, peeling e fios de sustentação. E tivemos esse resultado final, depois de 2 meses, um excelente resultado, gente, por ser fio de PDO e por perder rapidamente a tração. Vocês podem ver que conseguimos fazer realmente um reposicionamento bem importante nesse caso. Aqui um paciente, né, um homem, com a queixa do bigode, ó, do sulco, é mais comum nos homens, né? Bem menos a gordura aqui mandibular, o jaw, quase você não vê o homem com essa gordura, mas muitos vêm reclamar do bigode, tá? E aí nós fizemos o fio nele também, nesse caso, 3 de cada lado, e conseguimos esse resultado pós-imediato também bem tranquilo. E aqui um caso, gente, após 1 ano da implantação do fio especulado, para vocês verem como o resultado do fio, ele é a longo prazo, né? Então, essa paciente colocou em 2020 o fio, já era a segunda colocação de fios dessa paciente, ela sempre está fazendo alguma coisa, a pele dela melhorou muito. E aqui, depois de 1 ano, ela veio fazendo alguns tratamentos, né? Mas depois de 1 ano a gente percebe, não tanto, né? Porque ela colocou fios e toxina botulínica, que é o que geralmente ela faz. E depois de 1 ano nós tivemos esse resultado, né? Já um contorno de mandíbula melhor, mesmo com a tração do fio, que ela diminui dali 1 semana, 2, 3 semanas, o resultado dele, a degradação dele é a longo prazo. E por isso esse resultado. Aqui, um caso de embelezamento, aquilo que eu falei no começo da aula para vocês, né? Nem sempre a gente precisa estruturar os pacientes, fazer grandes mudanças, né? Um pouco de embelezamento. Pode perceber que essa paciente aqui, ó, quando ela veio, a pele dela estava com uma textura diferente, né? Já deve ter uns 2 anos que eu trato essa paciente. E hoje ela está com a face ainda mais bonita que essa. Essa aqui é a penúltima foto dela, né? Não tem a última dela de agora. Mas melhorou muito esse contorno de face dela, né? A gente deu uma melhora na região medial da face dela, pode ver que aqui ela tinha um afundamento, uma olheira profunda, e fizemos esse contorno facial bem importante, tem que ter essa curva, esse S, né? Nessa face feminina, um pouco de projeção malar, um pouco de ângulo e um pouco de contorno, tirando essas diferenças aí, esse pré-jaw, que era mais evidente na primeira foto, né? Então, tá com uma face mais saudável, promovemos o embelezamento, é uma paciente que não gosta de exageros, então, é assim, o ponto dela é esse, né? Até onde eu posso chegar, tá? E é isso, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima. Os meus contatos estão aqui no começo da aula, que eu já havia passado para vocês. Só vou voltar rapidamente. Vocês podem me encontrar aqui nas redes sociais. E eu ministro esses cursos VIPs mais exclusivos, né, esses treinamentos lá no meu instituto, para poucos alunos e bem focado em ciência, tecnologia, principalmente, gente, experiência clínica. Tenho muitas experiências para contar para vocês. E é isso porque a gente consegue trazer casos positivos e casos também que não foram tão positivos, né? Casos de sucesso e casos também que não chegamos na nossa melhor performance. É isso e obrigada a todos.